Resumo da novela O Rico e Lázaro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Evil diz a Arioque que seu pai o valorizava muito e deseja tê-lo como homem de confiança. Arioque garante sua lealdade e se sente honrado. Sobre Nebuzaradan, Evil comenta que não pode dizer o mesmo. Arioque acredita que apesar do jeito duro, ele não seria desleal. Shamiran expressa dúvidas. Evil diz que respeita o passado de Nebuzaradan, mas não pode ignorar as acusações. Arioque entende e recebe ordens para ficar atento e garantir que as instruções sejam seguidas. Evil diz a Daniel que precisará muito dele. Daniel se dispõe a ajudar sempre. Evil comenta que diante de tantos problemas isso será frequente. Daniel lembra que a rainha de Judá e Ebed-Meleque estão presos. Evil diz que cuidará disso assim que Joaquim chegar ao palácio. Daniel agradece. Evil pergunta a Shamiran como ele está indo, e ela responde que bem como esperado. As crianças brincam. Lia e Naomi chegam, e Ainoam chama a mãe para brincar. Lia diz que logo vai. Gadize pergunta por novidades. Lia confirma que sabem da fuga e que Joaquim está em sua casa. Naomi diz para ficar tranquila, pois Daniel foi falar com o rei. Gadize comenta que a rainha e Ebed devem estar aflitos, e Rebeca foi vê-los. Lia diz que se quiser visitá-los, pode ir. Nitocris pergunta a Beroso o motivo da visita. Ele diz que veio oferecer apoio nesse momento difícil. Nitocris lembra que quando levaram seu filho, Beroso não demonstrou nenhuma solidariedade. Ele tenta justificar, dizendo que não podia ir contra o rei e que o príncipe estava descontrolado. Nitocris responde que Belsazar só queria chamar a atenção do avô. Beroso diz que conseguiu, provocou uma reação forte do antigo rei, mas acredita que o novo soberano pode aceitá-lo de volta. Pergunta a Nabonido o que acha. Nabonido diz que fará o pedido, mas depende da postura de Belsazar. Nitocris insiste que Evil precisa rever essa decisão. Beroso deseja sabedoria ao novo rei. Nabonido espera um reinado pacífico e promete estar sempre ao lado dela. Nitocris diz que o ama e que ele é o único que se importa com ela. Na rua, Tamir e Samir veem soldados levando Ravina, Joaquim e Edissa. Samir reconhece o príncipe. Nicolau comenta que os fugitivos foram pegos e Ravina se meteu em confusão. Oziel, ao ver a cena, decide avisar Fassur. Na sinagoga, Fassur critica Ravina, dizendo que ele não tem capacidade para liderar e pede apoio para reassumir o cargo após a morte de Nabucodonosor. Oziel entra e informa que Ravina foi preso por traição. Fassur se alegra, dizendo que talvez nem precisem agir, a justiça divina está fazendo sua parte. Gadize visita a rainha de Judá e Ebed. Ela pede desculpas pela demora, estava com as crianças e todos estavam no funeral do rei. Ebed comenta que Rebeca trouxe notícias de Joaquim. Gadize diz que ele está bem, mas preocupado com eles. A rainha pergunta se o governador já falou com o rei, e Gadize confirma. A rainha diz estar orando e lamenta por envolver a família de Gadize. Ela pede que conversem à vontade, como se ela não estivesse ali. Ebed diz que muita coisa aconteceu, que Saul apareceu bem, e pergunta sobre o casamento. Gadize diz que está tudo em paz, Matias a perdoou e ela voltou para casa. Ebed se alegra, mas admite que ainda a ama e guardará esse sentimento como algo precioso. Promete respeitar os limites e manter a amizade, se sobreviver a tudo. Gadize diz que ele vai sobreviver e o abraça. Lior acredita que Daniel conseguirá a clemência do rei. Abednego reforça que Daniel é próximo do rei e sabe lidar com essas situações. Asher está preocupado com Joana e a família de Ravina. Lior diz que precisam se manter calmos. Joana chega avisando que Joaquim e Edissa foram presos, e Matias acrescenta que seu pai também. Asher fica pensativo. Aspenais vai à casa da lua à procura de Shag-Shag. Darice estranha a visita. Shag-Shag diz que tinha certeza de que ele apareceria. Nebuzaradan reclama que por erro dos deuses, um tolo está no trono, longe de ser como Nabucodonosor. Evil Merodach desconfia dele e pode causar problemas. Zak diz que muito disso se deve às acusações feitas por Asher. Nebuzaradan quer eliminar tanto Asher quanto o governador, e conta que foi o governador quem revelou que Joaquim irá se entregar. Diz que ele já estaria morto se o arqueiro não tivesse ajudado na fuga com uma flecha certeira que assustou o cavalo. Zak pergunta se ele viu quem atirou, mas Nebuzaradan acha que veio de um telhado.
Zack desconfia de Asher e Nebuzaradan acredita que a fuga foi planejada pela rainha de Judá e o eunuco, embora sem provas da participação dele. Zack ainda assim não duvida. Rabissares informa que Joaquim e a serva foram recapturados na casa de Ravina e levados ao calabouço. Zack afirma que foi obra de Asher, para ele, o arqueiro é o lobo de Judá. Em seguida pergunta a Nebuzaradan se não é o momento certo para colocar o plano em prática e se livrar de todos os obstáculos. Nebuzaradan apenas o encara. Rebeca leva comida para a rainha, que triste diz não ter fome. Rebeca insiste, oferecendo algo leve para mais tarde. A rainha diz estar sem forças, como se o tempo tivesse parado. Rebeca comenta que o ambiente está silencioso e pretende ver Urzabum, que está muito abalado com a morte do rei. A rainha agradece a dedicação dele. Rebeca pergunta se pode fazer algo. A rainha diz que não, só o tempo pode aliviar a dor que sente. Samir e Tamir comentam que venderam quase tudo. Larsa chega e ironiza o sumiço dos dois, dizendo que estão lucrando com a morte do rei. Tamir explica que os lingotes são do fornecedor. Larsa exige os lingotes como compensação pela dor de cabeça que teve por causa deles. Eles tentam negociar, mas ele ameaça usar o chicote. Pega os lingotes e sai. Samir reclama que Tamir contou o dinheiro em público, e eles discutem. Aspenais diz que antes de morrer, o rei fez perguntas sobre filhos bastardos. Shag pergunta se referia a Urzabum, que tocava flauta para ele durante sua loucura. Aspenais acha que o rei pode ter percebido as marcas nas mãos, mas morreu sem saber que era seu filho. Shag diz que é melhor esquecer que Urzabum é da linhagem real, pois o poder o teria matado. Aspenais comenta algo que o intrigou. O filho de Samu tem as mesmas marcas de Urzabum, o menino Labas Marduk. Eles percebem que Darice está ouvindo, mas ela disfarça. Aspenais teme que ela tenha escutado e pergunta se ela ainda tem contato com sua antiga senhora. Shag diz que não sabe. Deixe o seu comentário dizendo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se gostou, não esqueça de ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Obrigado!